Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Essa é mais uma live do Instituto Espírita Bravo Nordeste, juntamente com o Centro Espírita Nosso Lar. Eu vou passar a palavra para o nosso irmão Paulo Moutinho, que vai apresentar o nosso palestrante de hoje. A palavra, Paulo Moutinho. Olá, pessoal. Então, essa noite maravilhosa de doutrinário, vamos ter uma palestra de nosso amigo Isaías Neto, de lá de Serrinha, para nos prestigiar com um tema muito importante da doutrina espírita: lei de justiça, amor e caridade. E agora eu convido a Isaías a iniciar a sua palestra. E é Eu com você, Isaías, a palavra. não gostaria de fazer a nossa prece Sim, inicial? sim, claro. Antes de iniciar essa palestra, nos vamos sintonizar com Jesus e vamos fazer uma prece ao nosso Mestre. Por favor, Jesus Cristo, o Senhor que é o nosso guia, nosso modelo, o nosso amigo, aquele que tem a sabedoria de vida, nos ajude a tomarmos melhores decisões na nossa jornada, nos ajude a conseguirmos vencer dificuldades da vida, que são tantas. Por favor, Jesus Cristo, nos proteja, nos ilumine, para que a gente possa tomar cuidado com as armadilhas do mundo. E muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui conectados, tanta energia boa. Obrigado, Jesus, por essa caridade constante para conosco, desde o início do mundo, para todo sempre. E que sejamos dignos de sermos trabalhadores da tua seara. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. E agora eu passo a palavra para Isaías. Obrigado. Boa noite, pessoal. Todo mundo consegue me escutar bem? Conseguimos. Feliz em estar aqui, presente. Não tão presente assim, né, em caráter virtual, mas feliz por estar aqui. Fé em Deus, em algum momento ainda poderemos presenciar ou desfrutar das nossas presenças em caráter físico também, mas enquanto não chega, sigamos no virtual. Feliz por estar aqui, alguns rostos conhecidos, outros ainda a conhecer, mas que bom que posso estar aqui. Agradecer o convite de Paulo desde já. Há um tempinho já a gente está ensaiando para que eu possa estar aqui, mas devido aos compromissos do mundo físico, infelizmente não pude estar antes. Ainda no começo dessa semana ainda dei uma titubeada. Eu falei com o Paulo, se por um acaso não der certo, mas não deixaria na mão, né? Mesmo com a semana corrida, ainda assim, a gente dá um jeitinho de estar aqui presente. Espero que todos estejam bem. Aos que porventura não estiverem, com certeza esse é um momento oportuno para levarmos os nossos pensamentos ao Sublime Mestre Jesus e rogar por dias melhores. E mais do que isso, confiar que com certeza esses dias melhores chegarão. Se porventura me verem abaixando a cabeça ou sumindo da tela, não se preocupem, ou eu derreti do calor,
ou eu tive um leve desmaio por nervosismo, mas logo retornarei à frente da câmera e seguirei com o nosso bate-papo de hoje. E para começar, antes de introduzir de fato sobre o nosso tema, o que viemos falar aqui hoje, eu gostaria de pedir a licença para ler um poema de autoria de Castro Alves, psicografado por Chico Xavier no livro Parnaso de Além Túmulo. Esse poema tem como título Marchemos. E ele começa assim: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio dos mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vem subindo, pleno de seiva e verdor, o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que, terna expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão, o escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carradas de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus somente é seu amor, o universo é seu altar. O universo é seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores e imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine em sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem infeliz. É a lição de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para frente caminhai, o amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchai. E assim, embalsamados por essa mensagem que nos convida a evoluir e nos traz a reflexão sobre a reencarnação e o nosso processo evolutivo, e gostaria de adentrar ao nosso tema da noite, que é a lei de justiça, amor e caridade. Uma das leis morais da parte terceira do Livro dos Espíritos, livro ao qual, quem não se recorda, acho um pouco difícil, mas possa ser que alguém esteja começando a doutrina agora, um livro de perguntas e respostas, que julgo que deveria ser de cabeceira de todos os bons espíritas, ou daqueles que tentam ser, pelo menos, né? Porque lembrando Joana de Ângeles, lembrando Manuel Viana de Carvalho, quando diz a Divaldo, assim que Divaldo começa a participar das reuniões mediúnicas, ele recomenda que Divaldo leia o Livro dos Espíritos, e ainda assim diz que se 100 anos se passassem ele lendo esse livro continuamente, ainda assim teriam lições valiosas para se aprender. Então, se Manuel Viana de Carvalho fala isso com o Divaldo, em 100 anos, quem sou eu em pensar em alguns poucos anos que venham caminhando de doutrina espírita?
Esse tema, lei de justiça, amor e caridade, ele é um pouco curioso, pois das leis morais, ele é o único que se tem um nome composto. Todas as outras leis são nomes simples e únicos. Já esses são 3 palavras juntas. E são palavras as quais, se a gente quisesse, a gente poderia separadamente falar uma noite inteira sobre cada uma, porque ambas são de grandiosos ensinamentos e grandiosa valia. E quando eu paro para começar a refletir sobre o assunto, né, a pensar em como construir um bate-papo, uma palestra sobre esse tema, eu me ponho a refletir comigo mesmo, antes de mais nada, o que esse tema me leva a recordar, né? E aí, indo de palavrinha em palavrinha, eu começo pela palavra justiça. E aí, eu com os meus botões, como diriam os mais experientes, não vou dizer os mais velhos, que velhice é um estado de espírito, e com certeza prefiro os jovens há mais tempo. Eu com os meus botões fico a pensar e refletindo na palavra justiça. A mim, a primeiro momento, o que se vem à mente é a justiça terrena. E pior que isso, além de vir a justiça terrena, já me vem uma má impressão. Eu gostaria de pedir desculpa se alguém aqui estiver trabalhando com justiça ou qualquer coisa do tipo, mas a impressão que fica a nós, sempre que fala algo em justiça, seja tanto do lado ao qual nós entremos com a ação na justiça ou que sejamos acionados pela justiça, ambas nos dão uma má impressão. Seja ela por uma questão de um longo prazo, que vai demorar, seja ela por um medo da injustiça, que infelizmente acontece bastante, mas a impressão que fica quando se fala na palavra justiça, pelo menos no primeiro momento, é esse. E eu me paro a refletir no sentido de que, infelizmente, essa foi a primeira que veio à minha mente, a justiça terrena. Por estar em meio à sociedade e necessitar dessa justiça para que tenhamos um respeito mútuo, ou para que assim possamos conviver da melhor maneira possível. Só que eu, antes da justiça terrena, deveria me recordar da justiça divina. Porque antes de corpo, eu sou espírito. E antes de estar imerso às leis da sociedade, eu estou inerte às leis divinas. E parando para refletir sobre as leis divinas e, de fato, assim, a começar a pensar nesse bate-papo, nessa palestra, eu vou buscar no Livro dos Espíritos o que, de fato, essa justiça vem a significar, né? E aí é quando eu me dou de cara com a pergunta 875 do Livro dos Espíritos, que já nos dá já abre a porta para a gente, já é o início, né, dessa caminhada para tentar entender sobre a justiça. E a pergunta a 875 fala mais ou menos assim: como se pode definir a justiça? E a resposta que encontramos é: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Aí eu que já estava com essa impressão da justiça terrena, quando eu vou para a justiça divina, eu percebo que para esta justiça acontecer, eu necessito que nós nos respeitamos uns aos outros. E aí eu já fico um pouco meio que assustado, digamos assim, né? Por acreditar e por entender que estamos em evolução, se em algum momento venhamos a falhar, e o que é normal, visto que somos humanos, somos homens e mulheres em evolução, que já erramos muito e ainda temos um pouquinho a mais para errar. Se nós errarmos com essa justiça, ou melhor, se nós errarmos com esse limite, com esse, como posso dizer, até antes de chegar ao limite do outro, né, essa justiça, nós vamos acabar interferindo na vida de alguém. E mais, entendendo que ainda estamos em fase de transição, ainda estamos caminhando para um mundo melhor,
há pessoas que fazem, que agem de má fé justamente para atingir outras pessoas. Então, abrir o livro dos Espíritos e me deparar de cara com essa pergunta que fala sobre que a justiça divina consiste em respeitar os direitos dos demais, já é um pouco assustador. Mas eu vou caminhando no livro, vou caminhando nos estudos e encontro algo que me faz começar a ter um bom ânimo com essa questão. No seguinte sentido, Jesus, ou melhor, Deus, em sua infinita bondade, quando nos criou, ele colocou algo dentro de nós chamado consciência. E até aqueles dos irmãos que hoje encontram-se no caminho mais distante possível do bem, ainda assim tem um pouquinho dessa consciência dentro de si. Exemplo disso, eu fui buscar em uma questão que é na cidade do Rio de Janeiro. E às vezes até mesmo em nossa cidade isso acontece, mas como no Rio de Janeiro isso é mais escancarado, fui buscar lá. Em alguns morros, ainda dominados pelo tráfico, dentro deste morro, o tráfico ele infringe regras, como, por exemplo, não se pode roubar morador do morro, não se pode, por exemplo, assediar mulheres. E aí me traz a reflexão. Ainda assim, essas pessoas, ou melhor, os traficantes, que nós entendemos como pessoas que ainda caminham distante desse caminho do bem, estas mesmas pessoas, ainda assim, lá no fundo, têm esse sentimento de consciência, permitindo, ou melhor, agindo, mesmo que distante, para que pensar de alguma maneira no bem do próximo. Claro que não é a melhor situação, longe de ser, mas ainda assim nós conseguimos pensar. E aí, continuando no Livro dos Espíritos, chega-se à reflexão que é: qual a base da justiça segundo a lei natural? E a resposta que nós encontramos é a seguinte: disse Jesus, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Então, assim, por mais que nesse momento que eu paro, refletindo sobre a justiça, eu venha a de alguma maneira me assustar, de fato, a princípio pode ser assustador, mas no fim das contas também não é, é aliviador. Por quê? Cabe apenas a nós agirmos para que possamos viver em uma sociedade melhor. Então, se a gente para pensar, se a gente para refletir os nossos atos, se buscamos cada dia que passa melhorarmos enquanto indivíduo, melhorarmos as nossas atitudes, as nossas ações, de fato, teremos uma evolução também do comportamento enquanto sociedade. E assim, de fato, essa justiça divina vem sendo empregada cada vez mais e de melhor maneira para nós. E também trago a pergunta 877, que também me trouxe bons tempos, me deixou alguns minutos a refletir, talvez horas, talvez eu possa ter ficado antes de dormir com isso na cabeça, mas ela diz assim, ó, da necessidade que o homem tem em viver a sociedade, nasce-lhe obrigações especiais? E a resposta é sim. A primeira de todas é respeitar o direito de seus semelhantes. Então, os espíritos a todo momento respondem a Kardec que, mais do que nunca, a responsabilidade de termos uma boa sociedade, ou melhor, a responsabilidade de vivermos bem, em paz uns com os outros, cabe a nós mesmos. E aí eu me ponho a analisar a situação hoje terrestre e ver, por exemplo, uma guerra, que possa ou não ter proporções desastrosas, né? No sentido de uma guerra possivelmente nuclear. E aí, novamente, me ponho a refletir. Será que, em algum momento, eu deixei passar algo que não entendesse o porquê ou como essa justiça funciona, mas, em minha infinita
pequeneza, digamos assim, e meu tamanho bem pequenininho ainda comparado aos planos do Cristo, ou melhor, a criação divina, tenho que entender que os motivos aos quais isso está acontecendo não são de agora. E mais do que isso, os desfechos também não serão de agora. Cabe respeitar, mas mais do que isso, cabe orar a gente para que venhamos a ter uma melhor sociedade perante, ou melhor, com relação à questão de justiça. E ainda com a guerra, eu me pus a pensar o que leva, né, um ser humano a promover tantas mortes, né? Promover tantas questões que são, de fato, assustadoras para a gente enquanto humanos. E por incrível que pareça, quando eu paro a refletir sobre isso, caminhando no estudo do Livro dos Espíritos, pensando nessa palestra, eu entro na parte de direito de propriedade, roubo, que é a questão 880, foi logo de cara que chama a atenção, e que fala o seguinte: qual o primeiro de todos os direitos naturais? A resposta é o de viver. Por isso que ninguém tem o de atentar contra a vida do seu semelhante, nem fazer o que quer que possa para comprometer-lhe a existência corporal. Então, em um mundo cada vez, ou melhor, em um momento cada vez mais assustador com essa questão da guerra, nosso país, por exemplo, desde as últimas eleições, cada vez mais polarizado, discursos de ódio cada vez mais se tornando, entre muitas aspas, comum. Parece que nós nos esquecemos do que é importante para nós, ou melhor, para a vida, para viver, né? E trago essa pergunta, essa resposta, principalmente com o intuito de ressaltar e de deixar reflexão. Enquanto caminhamos para a evolução, será que ainda é válido conversas como armamento, conversas como discursos de ódio, ou melhor, não entender o respeito ao próximo, não entender as vontades do próximo, minimamente de não se colocar no lugar do próximo? O Livro dos Espíritos, que lá no começo do nosso bate-papo de hoje eu lembrei e aconselharia que fosse um livro de cabeceira para todos nós espíritas, vem dizer que não. E não é esse o caminho que devemos seguir na evolução, não é esse os debates que deveríamos estar tendo depois de milênios e milênios já de criação da Terra. Pelo contrário, deveríamos estar indo no caminho oposto, pensando em questões que ajudassem, que facilitassem a vida, que ajudassem, que facilitasse o cuidado com a saúde. E que com certeza temos, mas infelizmente não são os focos principais. Continuando a nossa reflexão sobre as palavras, deixando um pouquinho de justiça de lado, nós chegamos à palavra caridade. E para essa palavra, nós temos dentre as perguntas, nós temos uma resposta a qual, para mim, traduz de maneira incrível o significado da palavra caridade, ou melhor, da concepção do Espiritismo sobre a caridade, que está na pergunta 886, quando Kardec faz a pergunta assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E a resposta é a seguinte: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Chega a arrepiar essa frase. Vou até repeti-la. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Enquanto eu só lia essa frase, ela não fez tanto sentido. Ela não permitiu que eu entendesse de fato o que é que essa mensagem estava passando. Foi aí que eu fui nas palavras-chave dessa mensagem para entender o significado e o que é que os espíritos estavam tentando nos passar. A primeira parte diz assim, benevolência para com todos.
E a palavra-chave que eu fui buscar foi benevolência. E no dicionário, o significado da palavra benevolência é o seguinte: bondade de ânimo para com algo ou alguém, magnanimidade, que significa generosidade para com os que estão sob orientação ou comando, complacência, transigência. Então, quando se fala assim, ó, benevolência para com todos, a gente está falando que a gente seja, está falando para que a gente seja generoso com todos. E por mais que seja uma pessoa a qual nós não conhecemos, seja uma pessoa que às vezes nós conhecemos, mas tenhamos assim uma relação não tão legal, que sejamos generosos. Até porque nossa atitude de generosidade para com essas pessoas pode ser, possivelmente, em alguns casos, a única atitude generosa que aquela pessoa terá em seu dia. Então, o mínimo bom dia que seja, o mínimo sinto sua falta, o mínimo como está o senhor, a senhora, pode fazer uma diferença enorme na vida de alguém. E isso eu vou do pequeno, né? Claro que podemos fazer muito maior. E buscar, por exemplo, nas campanhas na entrega da sopa das casas espíritas, campanha de roupas, cobertor, seja as quais forem, ou de qualquer outra maneira que a gente possa estar chegando até essas pessoas que necessitam, já é algo importante. A segunda palavra, a segunda parte dessa frase é indulgência para com as imperfeições dos outros. E no dicionário, o significado da palavra indulgência é o seguinte: disposição para perdoar culpas ou erros. E aí, me recordo que hoje estou na posição de professor, e de matemática ainda, né? Então, quando passo atividade para os meus alunos, alguns deles, quando chegam em sala de aula, estavam com um comportamento que era o seguinte: até brincavam, falavam assim, professor, por favor, ó, não me julgue se eu errei não, viu? Por favor, se eu tiver errado, não fale para ninguém não. E eu comecei a trabalhar esse ano essa questão do erro com os meus alunos. Por quê? Porque o erro, ele além de tudo, é um excelente professor. Nós estamos fadados a errar em algumas questões de nossa vida, que infelizmente não tem para onde correr. E ainda assim, Deus nos dá a grandiosa possibilidade de aprendermos ainda assim quando erramos. Então, quando os Espíritos trazem no Livro dos Espíritos a seguinte fala: indulgência para com as imperfeições dos outros, e ele está falando que tenhamos paciência, ou melhor, que tenhamos disposição para perdoar os outros, ele implicitamente também está falando que perdoar os outros também significa nos perdoar. Quando a gente vê o erro de uma outra pessoa, nós também deveria ser obrigação nossa entender que nós também erramos. E que em algum momento também necessitaremos que pessoas nos perdoem. E mais do que isso agora, né? Com certeza a gente já tem algumas dívidazinhas aí de algumas vidas atrás que voltamos para consertar e necessitamos desse perdão. Então que tenhamos indulgência para com o erro dos outros, para que assim os outros também possam ter indulgência para com os nossos erros. E por último, e não menos importante, perdão das ofensas. E aí, vindo de 2 anos de pandemia, uma situação em que a humanidade acabou sendo meio que forçada a estar dentro de casa e muitas vezes tendo que ter convivência com os nossos familiares, que no dia a dia não era tão intensa quanto foi. Acabamos tendo que olhar mais um para o rosto do outro, estar mais presente. Isso é bom, no sentido de ter mais tempo com essas pessoas, mas também, em alguns casos, vieram a intensificação de questões também não tão positivas, que são as brigas, né? Então, às vezes, pelo estresse do trabalho, pelo estresse do dia a dia,
a gente está em casa já cansado, com a mente, sabe, a mil ali, e aí ainda tem uma pequena situação dentro de casa que faz a gente estoure e acaba tendo uma briga com, seja pai, mãe, irmão, irmã, marido, esposa. E às vezes são questões tão íntimas, tão pequenas, tão minúsculas que a gente só se tratássemos aquela mesma situação de uma maneira um pouco distinta, já teríamos uma situação completamente diferente. Então, quando trazemos nessa frase o perdão das ofensas, estamos falando em perdoar aquele que muitas vezes, ou aquela, né, que muitas vezes em um dia que não foi bom, acabou infelizmente descontando em nós. E talvez caiba a nós refletir que aquela pessoa não é assim. Naquele momento, ela estava assim. Isso não reflete em atitudes futuras. Mas aí é que nós temos que entender se, ou refletir se vamos perdoar ou não. Aconselho que perdoemos. Cabe também refletir, e não só nesses pequenos erros, né? Refletir em brigas, às vezes, um pouquinho maiores, como, com certeza, ou conhecemos alguém, ou já ouvimos histórias de pessoas que estão se falar, às vezes, com irmãos, às vezes com pai, há anos, por coisas que hoje, quando se fala, não faz nem sentido. Até para explicar para outra pessoa, às vezes é difícil de explicar o motivo de uma briga. Então, quando a gente se fala em caridade, a gente está falando em ser generoso, a gente está falando em estar disposto a entender a outra pessoa, a se colocar no lugar da outra pessoa, e a gente está disposto a também perdoar ofensas. Então, essa frase nos permite ressignificar o sentido da palavra caridade, né? O significado da palavra caridade. Porque quando falamos em caridade, pensamos na física, em doar apenas alimentos, em doar dinheiro, seja o que for. Essa frase nos convida a doar abraços, a doar perdão, a doar declarações, eu te amo, estou com saudades, a doar, às vezes, só o silêncio, a doar só os ouvidos para que essas pessoas que estão próximos de nós possam desabafar, possam falar e a gente apenas ouvir. E por último, e não menos importante, temos a palavra amor, que dentre todas, ou melhor, dentre as três, todas elas têm um significado importantíssimo, mas eu vejo que o amor, eu entendo, né, que o amor, dentre elas, é como se fosse um pilar central. E não à toa, no título da mensagem, ela está no meio. E aí, lei de justiça, amor e caridade. Eu consigo perceber aí nela uma relação, né? Pois, baseado no que nós falamos até aqui, já percebemos que justiça sem amor não funciona, caridade sem amor não funciona, caridade sem justiça também não funciona, e vice-versa. E essas três palavrinhas sempre me fazem refletir e me fazem lembrar sobre o mandamento maior, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Por que isso? Porque quando falamos em justiça, quando falamos em caridade, no significado que os Espíritos trazem para nós, e quando falamos em amor, se aplicarmos todos esses três juntos, com certeza seremos melhores pessoas para aqueles que nos rodeiam. E ter amor, amar, é uma tarefa difícil, porque une todas essas três acima de tudo. Então, que nós possamos exercitar o amor ou começar a exercitar esse amor, pois sendo uma tarefa difícil, e imagine o amor do Cristo, que ainda assim, sendo crucificado, tendo passado por todo o sofrimento, nos ama e está ao nosso lado cotidianamente. Cabe a nós nos espelharmos, ou melhor, nos inspirarmos no Cristo e começarmos a exercitar de hoje, mesmo que de pequenas
de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, para que um dia possamos chegar a entender esse amor como Cristo fala. Tudo bem que eu mesmo acho que ainda vou demorar muitas encarnações para conseguir chegar nessa possibilidade ou como eu posso dizer, essa maneira de amar. Fábio, quer falar? Ah, ok. Não, não, não. É coisa de casa. Que alguém pergunta alguma coisa em casa, a gente fica com o microfone trancado e parece que tá falando, mas é. Tudo bem, tudo Mas bem. eu tô convido na sua palestra, vá, tá massa. Tranquilo. Enfim, e aí, da palavra amor, eu me lembro em mãe. Porque mãe é um bicho maravilhoso, é um ser iluminado que Deus mandou em nossas vidas para que a gente pudesse dar seguimento a essa encarnação, dar seguimento à nossa evolução. E com certeza, sem a mãe, isso daí, evoluir não seria possível. E aí, tem um palestrante espírita chamado Rossandro Klinger. Se vocês não conhecem, recomendo que procurem as palestras dele. Ele é um cara sensacional, psicoterapeuta, que envolve que envolve o seu conhecimento na área clínica também com os conhecimentos espíritas. No sentido de que, em algum momento da vida de Rossandro, antes de completar 18 anos, ele vira para a mãe e diz assim: Mãe, vou para o carnaval, micareta. A mãe olha: Infelizmente, meu filho, eu não tenho dinheiro, não tenho como pagar para que você vá curtir a festa. Ele disse para a mãe: Não, eu vou. Meu avô me deu dinheiro, me deu o bloco, eu vou. Aí ele falou: Mas meu filho, você articulou com seu avô para ir para uma festa sem sequer me pedir permissão? Aí ele fez: Mãe, eu vou, eu quero ir, eu vou. Eu falei: Não, meu filho, infelizmente você não vai para essa festa. E aí ele fala: É verdade. Depois de muito brigar, né, ele fala: É verdade. Graças a Deus, logo, logo eu completo 18 anos e vou ter minha independência. Pobre coitado, né? Imaginar que com 18 anos a gente já tem alguma independência. E aí a mãe dele olha para ele, só dá uma risada. Ele, chateado com a situação, vira para a mãe e diz assim: Depois, a senhora ainda quer que eu te ame. Imagine falar isso para uma mãe. A mãe, naquele momento, olha para ele e fala o seguinte: Meu filho, quem foi que lhe disse que eu quero que você me ame? Eu, enquanto sua mãe, escolhi te amar. Escolhi, muitas vezes, pensar primeiro em você do que em mim. Pensar primeiro no seu futuro, que você tenha algo de incrível em sua vida, do que em mim, às vezes em uma pequena mordomia ou algo para o nosso conforto, para o conforto da mesma, né? E aí ele fala que ouvir isso de uma mãe não é a coisa mais fácil, né? Ela diz: eu exijo de você o respeito, pois sou sua mãe, mas não pedi que você me ame. Aí depois disso ele fala que passou uma semana sem falar com a mãe, revoltado. Mas a mãe passou um mês sem falar com ele. Ele disse que chegou no final do primeiro mês, ele já estava ajoelhado, chorando para a mãe, pedindo perdão, pedindo que me desculpe, não queria ter falado aquilo. Mas esse amor, essa história, ela traz o sentido de que o amor muitas vezes faz com que a gente escute coisas que nos ferem, mas ainda assim que saiba relevar para que possa ter uma boa relação entre as pessoas, ou melhor, para que possa ter um cuidado com essas pessoas. Ainda assim, sobre essa fala de eu escolhi te amar, eu me lembro da parábola do filho pródigo, que ainda assim aquele filho que resolveu pegar uma herança, um dinheiro, né, que não era dele ainda, e só viria à sua mão após a morte de seu pai. Ele resolve pegar aquilo e esquecer da família enquanto tem todo esse dinheiro, né? Sai ao mundo curtindo, fazendo o que bem entende desse dinheiro. Mas no momento em que
a situação aperta, ele sabe retornar ao pai. E o pai, quando vê aquele filho numa situação de humilhação, né, de ter saído de casa por cima, se achando com aquele dinheiro, retornar, antes mesmo de que o filho se ajoelhe para pedir perdão, o pai o abraça. Abraça antes de que ele abaixe sua cabeça, para que ele entenda que mais importante que qualquer dinheiro é o amor. Mais importante que qualquer dinheiro é a relação entre pai e filho. É o cuidado, é o carinho, é o amar. E por mais que essa parábola seja com o pai, eu penso muito na mãe. Eu brinco até que mãe é tudo igual, né? Como receita de bolo. A gente cada quem tem suas particularidades, cada quem tem suas questões, mas no fim das contas, o amor de mãe é único. E ao fim da gente, após a gente parar para entender essas 3 palavras, quando eu estava fechando o livro dos Espíritos, já para começar a escrever, eu percebi que justiça, amor e caridade são coisas que o Mestre Jesus veio nos ensinar há mais de 2000 anos. Então, a todo momento, quando eu estava lendo ali no Livro dos Espíritos sobre justiça, sobre caridade, sobre amor, eu estava vendo o melhor. Eu estava sentindo Jesus ali. E aí eu me recordei de uma passagem rápida, que até é relatada por Humberto de Campos no livro Boa Nova, que é um momento, ela é uma passagem bem conhecida, é um momento em que Jesus está trabalhando na casa de um dos seus discípulos, atendendo as pessoas, uma multidão cerca esta casa, e aí chega um pessoal com a maca e um homem adoentado em cima. E aí eles vão dando um jeitinho de passar pela multidão, conseguem chegar até a casa, dão um jeito de abrir as telhas da casa, né, afastar para que possam passar o homem por cima, até que assim de fato chegue ao Cristo. E é uma passagem a qual o Cristo olha para este homem e diz assim: levanta e anda. E aí este homem, ainda sem entender, Jesus fala o nome deste homem, ele diz: Senhor, o Senhor me conhece? Sim, conheço todas as ovelhas do meu rebanho. Mas a parte, estou falando ligeiro assim, porque a parte importante para mim nesse momento, dessa mensagem agora, não é essa. É o pós esse momento. Após um longo dia de trabalho, Jesus se senta em uma pedra à frente do mar e um pôr do sol. E seus discípulos, alguns deles que estavam com ele naquele momento, sentam-se próximos. Tem um silêncio que eles entendiam reflexivo, depois de um longo dia, um dia cansativo de trabalho. Um deles olha para a afeição do Mestre de Jesus e percebem que o Mestre está a chorar. E pergunta: Mestre, por que choras? E Jesus responde: infelizmente, vocês ainda não entenderam a mensagem. Eu não vim para aqui falar sobre as doenças do corpo. Eu vim aqui para falar sobre as doenças da alma. Doenças essas que, pela falta de justiça, pela falta de amor e de caridade, são intensificadas todos os dias. Imagine, há mais de 2020 anos, o Mestre esteve entre nós e nos convidou ao trabalho. Esse convite ainda está feito, ainda está de pé. Jesus segue de braços abertos, nos esperando para um abraço fraterno. Nos convida a segurar em sua mão e seguirmos juntos, trabalhando no Evangelho, na divulgação da Boa Nova. E se porventura algum daqueles que aqui estejam presentes pensem ou acreditem ainda não estar preparados para trabalhar para o Cristo, eu recordo uma fala de Divaldo, quando ele pergunta aqui qual é a melhor maneira de limpar um cano sujo. E a resposta para isso é jogando água limpa. Então, se ainda não nos sentimos preparados ou aptos, seja qual for o termo, a trabalhar para o Cristo,
lembremos que a melhor maneira de limpar um cano sujo é jogando água limpa. Então, que assim possamos beber da água do Evangelho e aplicar trabalhando para o Cristo, para que possamos ser pessoas melhores a cada dia. E é isso, gente. Agradeço pela noite, pela oportunidade da fala. Muito bom, Isaías. Parabéns, viu? Maravilhosa palestra. Me tocou profundamente, principalmente essa parte final aí, esse fechamento. Eu estou vendo que algumas pessoas aí ficaram emocionadas também. Muito bom, viu? Parabéns, obrigado por se dispor a vir conversar conosco. Eu queria até que você falasse um pouquinho de você, que era para ser no início, mas eu não lembrei. Você trabalha em algum centro? O que você faz? Rapidamente. Eu sou daqui de Serrinha, eu frequento o Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade. Hoje estou evangelizador da juventude daqui, a Juventude Espírita Serriense. Estou coordenador do Setorial de Juventude do CR6. Já estou na doutrina há um pouco mais de 10 anos, buscando essa boa nova que o mestre nos trouxe. Muito bom. É muito bom a gente perceber, né? A gente tem feito aqui um esforço para estar com vários palestrantes, convidados, né? E o nosso irmão Paulo aí, meu Paulinho, que é meu filho, né? E Paulinho, e tem Fábio aí também, que também é filho meu. Ele tem feito um esforço para convidar várias pessoas, e vários jovens têm vindo aqui falar com a gente, conversar com a gente, e cada um trazendo uma mensagem mais bonita, uma palestra mais interessante do que a outra. Então, eu quero te agradecer de coração, em nome das duas casas aí que se reúnem aqui, que é o Instituto Espírita Bravo Nordeste, lá de Anembep, Massari, e o Centro Espírita nosso lá da Cidade Nova, aqui de Salvador. Tá? Eu queria abrir a fila, dizer que quem quiser falar alguma coisa aí, clica na mãozinha, a gente ir organizando, tá? Eu queria fazer alguns comentários aqui. Uma coisa que me chamou a atenção, estou aqui com o Livro dos Espíritos também aberto, acompanhando sua palestra, e esse tema que está nas leis morais da vida, né, na parte terceira do Livro dos Espíritos, eu acho que reúne, de certa forma, o ensinamento de Jesus, como você disse, né? É um conjunto de ideias, de códigos que, quando forem colocados em prática, vão trazer, com certeza, um ambiente de paz, de fraternidade, de harmonia à humanidade, né? Está um pouquinho distante ainda, mas estamos caminhando nessa direção. Um dia a gente chega lá. Com certeza. Na 876, na pergunta 876, tem aquele trecho do ensinamento de Jesus que resume tudo, né? Queira cada um para os outros o mesmo que quereria para si mesmo. Isso resume tudo, né? Em termos de justiça. Quando a justiça dos homens seguir esse princípio, estará tudo resolvido. Não mais guerra, não mais brigas, não mais um querendo usurpar o direito do outro, né? Mas, ao mesmo tempo, também me chamou a atenção informação sobre a lei humana, porque a lei humana a gente sempre diz que é imperfeita e é mesmo, né? Às vezes até eu peço desculpas aí, eu digo que é uma porcaria ainda, né? Ainda é uma porcaria. Mas, principalmente se compararmos com a lei de Deus, que é na sua perfeição infinita. Mas, ao mesmo tempo, ele fala uma coisa aqui que chama atenção, né? A lei dos homens, apesar de tão imperfeita, mas também tem evoluído bastante. Ele faz até uma comparação com a lei que existia na Idade Média. Né? Se for comparar com a de hoje, é tanta coisa absurda e monstruosa que tinha naquela época, que a gente não entende como é que a humanidade conseguia chamar aquilo de justiça. Né? Mas quem vivia naquela época achava que era justo aquilo, por mais absurdo que fosse. E aqueles que não achavam justo começaram a lutar
para que aquilo fosse melhorando, e alguns pagaram com a própria vida, com muito sacrifício, muita dor. E mais para frente também a questão do perdão, né? Eu me lembrei que estava conversando hoje ainda com uma pessoa sobre isso. Nós estamos vivendo, ainda também pegando o gancho da questão da mãe, da família que você falou, né? Muitos de nós estamos vivendo uma última oportunidade de encarnação, de reencarnação, nessa fase de transição da Terra, né? E todos nós trazemos, de alguma forma, a maioria de nós, trazemos inimizades do passado, de reencarnações anteriores, e agora temos a oportunidade de estar convivendo, ou no mesmo ambiente, ou em casa, às vezes até com a responsabilidade de cuidar de alguém, ou de conviver com alguém que está próximo a nós, que foi nosso inimigo no passado. Alguém a quem fizemos mal, a quem matamos, traímos, sei lá, fizemos coisas às vezes terríveis. Ou simplesmente magoamos. E essa mágoa passou de uma encarnação para o plano espiritual e para outra, e estamos tendo hoje essa oportunidade de nos reaproximarmos, pelo menos amenizarmos o máximo possível esses ódios, essas inimizades que são muito fortes do passado. Então, às vezes a gente olha para uma pessoa que está ali, às vezes convive conosco, não sabe por quê, tem um sentimento de animosidade com aquela pessoa que parece que é gratuito. Mas nós, espíritas, sabemos que não é gratuito. É algo muito forte dentro de nós, mas que algum de nós causou um mal terrível ao outro no passado. E a oportunidade é esse momento agora. E quantas vezes jogamos fora essa oportunidade? Simplesmente ignorando, não gosto de fulano ou de fulana, e pronto. A inimizade, não gosto, eu não vou gostar mesmo, e acabou. Não. Isso é um absurdo, é um erro imenso. E quando retornar ao plano espiritual, vamos retornar com um sentimento de fracasso, de ter jogado fora toda uma encarnação, que era para resolver determinadas questões terríveis, às vezes, do passado, de crimes, de dívidas mesmo pesadas, e o esforço que foi feito para que houvesse esse encontro, para que a justiça divina se fizesse através da bondade imensa do Pai, ao nos colocar frente a frente com nossos inimigos do passado. Temos que aproveitar essa oportunidade, não podemos jogar fora. Já sabemos que esse é um momento crucial na nossa caminhada na Terra. Né? Então é isso, eu acho que já falei até demais. Eu gostaria de saber se alguém não viu nenhuma mãozinha levantada ainda aí, só irá, né? Falar, né, Irá? Não? Ah, tá. Quem mais gostaria de dizer alguma coisa? Você gostaria de fazer algum comentário sobre esses tópicos que eu levantei, Isaías? Fique à vontade, viu? Em algum momento de minha vida, por mais que eu seja muito novo, desde muito cedo eu tive contato com álcool. E também muito cedo eu parei e me distanciei dele. E aí, num processo de me desligar, uma das frases que um amigo muito querido, eu digo até um dos meus anjos da guarda encarnados, ele virou para mim e fez assim: quantas mais encarnações você vai desperdiçar? Simplesmente por escolher o lado errado. E aí essa reflexão fica, né? Quantas mais encarnações vamos desperdiçar por não saber amar? Quantas mais encarnações vamos desperdiçar por não saber perdoar, por não saber ser caridoso? E cabe a reflexão da gente, né? Porque com certeza são coisas que são assuntos que a reflexão só cabe a nós mesmos. Porque com certeza tem algum detalhe ali que não cabe ao outro, nem aos mais próximos de nós saber, só nós mesmos. Você falou uma coisa muito importante, porque a gente não vai conseguir mudar o outro, né? Provavelmente não vai, quase certo que não vai. Inclusive, esse é um dos motivos, essa ilusão de querer mudar o outro, é um dos principais motivos de tantas relações que não dão certo, né? Casamentos, relações familiares. Eu tenho que mudar a mim mesmo, eu tenho que me tornar uma pessoa melhor, mais empática, mais compreensiva, mais benevolente, né? Que, diga-se de passagem, é uma das formas de caridade mais difíceis, né? Embora tão fácil, mais próximo de
resolver que não depende de recursos materiais. Que, ao mesmo tempo, a gente encontra dificuldades com relação a isso. Porque olhamos muito para dentro de nós. O que a gente quer, porque a gente acha, porque a gente espera. E não nos colocamos, abrimos nosso coração para ver o que é que o outro precisa, né? Mas é isso. Vamos ver se a gente aproveita melhor, né? Eu só ia acrescentar que quando a gente olhar mais para a gente do que para a atitude dos outros, fica mais fácil ser benevolente com o próximo, fica mais fácil ser indulgente com os erros dos outros e de perdoar as ofensas. Com certeza, certeza. Quem mais gostaria de falar alguma coisa? Questionar, perguntar? Fábio? Eu depois de um tempão que eu volto pra a doutrinária, meu pai tá me botando pra comentar. É brincadeira um negócio desse? Oxe, ainda não te falei que você precisa marcar a data para fazer sua palestra? Não, nada disso. Eu estou enferrujadíssimo. Tempão que você não faz. Vou aproveitar que meu pai me chamou, vou agradecer a Neto, porque Neto jogou duríssimo. Inclusive, eu acho que eu lembro de Neto das antigas de movimento espírita, de muito tempo atrás, de coisa de Congeb e tal. Mas é isso, queria agradecer porque você jogou duro, me. Você brocou. Eu fiquei emocionado em alguns momentos, porque pensei em algumas coisas de minha vida. E, enfim, acho que quando você toca, as pessoas, tipo, você já poderia trazer um conteúdo e o conteúdo fazer sentido, mas quando você extrapola e toca as pessoas, tipo assim, você superou todas as expectativas, sabe? De uma palestra, de algo que você vai trocar com outras pessoas. Então, muito feliz pela sua presença. Espero que você faça outras vezes e que o Paulo lhe convide mais vezes também. Muito obrigado mesmo, de coração, pelas palavras. Valeu. Eu só ia parar, vai lá, Paulo. Sim, eu gostaria de agradecer aí a disposição de contribuir, de compartilhar aí conhecimentos, né, que a gente precisa ouvir, coisas tão necessárias, né, para a gente ouvir coisas que tá lá no livro dos Espíritos, mas a gente às vezes tem tantas ideias na cabeça, no espiritismo, né, que esquece de que o mais importante sempre vai ser essa lei aí, né? É necessário ter várias palestras sobre isso. Isaías Neto jogou duro hoje. É isso aí. Obrigado. Tamo junto. Isaías, eu só ia agradecer muito porque também fiquei emocionada. Refleti demais, velho. Foi muito agradecedora sua fala. Desde sua entrega aí de falar como você está se sentindo ao entrar em contato com o tema mais uma vez e tudo mais, e refletir de acordo com as situações atuais. E sua realidade também. E a noção de erro e tudo isso, de aprender com os erros. E um acréscimo que eu teria, assim, só mesmo relembrar o quanto que em família a gente é convidado também a exercer a benevolência, a indulgência, o perdão, a partir da gente, como você acabou de falar, mas o outro serve de parâmetro, né? A gente se modela porque vê no outro a gente também, muito mais, né? Do que cobrar do outro sempre. Eu me vejo aqui o tempo inteiro assim, tentando não me exceder sobre o outro, da minha realidade mais próxima. Muito obrigada mesmo, muito obrigada. Obrigado pelas palavras, Beli. Mais alguém? Então tá calado hoje, né? Não é à toa que a gente tá aqui hoje, né? Nunca mais Ítalo fez uma perguntinha aqui nessa live.
Então, E não é à toa que a gente está aqui hoje para fazer essa prece, essa comunidade, né? Vamos dizer assim, o convidado, né? Também assim, agradeço, né, a Deus, né? Porque você tá fazendo essa prece, né? Mas é assim, enfim. Falar de família não é muito importante, mas também que às vezes tem briga, tem discussão, tem aquelas coisas, né? Eu não vou entrar nesses detalhes porque não é da minha parte. Então, eu agradeço a você, Neto. Muito obrigado pela palestra de hoje, viu? Muito obrigado mesmo. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelas palavras, Adriana. Pode me chamar de Ado, porque todo mundo só me chama de Ado mesmo, não tem problema não. Beleza, então. Muito obrigado, Adri. Paulo, Neto, boa noite. Na verdade, assim, eu estava escutando aí você falando que eu estou em silêncio, é que eu estou ainda em reflexão até agora, certo? Foram muitas alfinetadas mesmo, certo? Essa questão de família, entendeu? Benevolência, caridade. E assim, eu estou impactado até agora, eu estou refletindo ainda, é algo que eu preciso me corrigir, né? Preciso muito mesmo. E, assim, valeu muito, viu, Neto? Muito obrigado mesmo. Eu creio que hoje foi um degrauzinho a mais que eu consegui, pelo menos, enxergar, né? E tentar alçar ele. Valeu, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Muita luz. Que assim seja. Eu agradeço pelas palavras. estava sentindo falta de suas colocações, Ítalo. Assim, é um pouco contraditório às vezes, né? Um pouco, vamos dizer assim, que não vai de acordo com alguns princípios, você sabe, né, Paulo? Eu tenho uma base bíblica. Eu estava até refletindo aqui que o Neto estava falando sobre guerra, e aí ele estava recordando uma parte da Bíblia que fala do sonho da Nabucodonosor, que era uma estátua grande, vocês devem lembrar dessa história. E 5 impérios, entendeu? Que era Babilônia, Pérsia, Medopérsia, Grécia, e o último que se levantaria, que era Roma. Depois desse, haveriam 10 reinos, que seriam representados pelos dedos dos pés, né? Aquela mistura de barro, argila. E para mim, o entendimento que eu tenho dessas guerras, para mim é uma confirmação, certo? Disso que já foi anunciado lá, entendeu? Na própria Bíblia. Então, assim, não que eu banalize, mas eu observo sobre diga, essa história, entendeu? Que já foi prevista, vamos dizer assim, certo? E, é claro, eu oro todas as noites, não só por ela, o Iêmen, entendeu? Vamos dizer assim, o que acontece certo, nesses países que subdesenvolvidos, essa tentativa de estabelecer essa supremacia, entendeu, de certos países que têm o poderio, entendeu, que ainda tem aquela visão que, para mim, voltando de novo para a Bíblia, está no contexto histórico mesmo, porque se a gente for observar, for recordar, na Bíblia Deus dizia: vá lá, toma o seu exército, você só tem 1.000, você vai lutar contra 20 e vai conseguir, certo? Eu acho que essa é uma visão distorcida que o homem da idade moderna hoje tem a respeito da guerra. Agora é um entendimento meu, entendeu? Não é uma coisa que eu banalize, mas eu observo sob esse ponto de vista e, como eu falei, eu tento orar e vibrar muito, certo? Para que haja uma mudança. Eu sei que é difícil, né? Mas, assim, nós estamos como um beija-flor, né? Nós espíritas, no incêndio da floresta, né? Estamos aqui fazendo a nossa parte dessa forma, né? Tá vendo aí? Eu sabia que
ao chamar Ítalo para falar alguma coisa, ele ia trazer informações importantes para a gente. É isso mesmo, Ítalo, concordo com você. E a gente sabe que houve várias revelações aí no passado, né? E existem fases, períodos, eras, vamos dizer assim, para que, ou prazo, se preferir, para que a humanidade alcance determinadas etapas da sua evolução espiritual, né? E aqueles que naquele momento, que é o que está acontecendo agora, não estiverem de acordo com a, vamos dizer assim, nível vibratório mínimo, dentro daqueles parâmetros previstos pelos nossos maiores espirituais, não vai poder permanecer. E a gente já tem essa informação de que está havendo essa famosa transmigração de almas, né? Para um planeta primitivo, para recomeçar, ou para prosseguir com a luta evolutiva em condições mais difíceis, já que muitos espíritos são persistentes no erro e têm causado muito sofrimento na Terra, né? Mas nesse momento, eu estava até ouvindo uma palestrinha na internet hoje, tem muita coisa, né? Muita baboseira, mas também tem coisas importantes que são faladas, essas palestras. E existe um esforço concentrado daqueles grupos que ainda persistem, né? Atuando nas trevas para desestabilizar a humanidade, para causar divisão, né? Cada vez que existe polarização, divisão, é uma energia terrível que gera e termina atrapalhando a caminhada da humanidade. A verdade é essa. Então, a mídia tem um papel muito terrível nisso, porque ajuda, né, na tentativa deles de desestabilizar, de criar energias ruins e tal. Então, o nosso papel, eu quero até conclamar todos a isso, é o que você falou mesmo, orar, e orar muito, lutar, pedir forças a nosso Mestre Jesus, para que a gente não entre nessa armadilha da polarização, do ódio, de sentimentos pesados, né? A gente termina se deixando levar quando a gente fica muito acompanhando as notícias, na ânsia de saber o que está acontecendo, e termina aqui também. Mas nossa luta tem que ser muito grande para isso, porque nós somos pessoas que, pelo menos nós dois, né, então eu sei, não vou falar pelos demais, e somos pessoas muito politizadas, que gostam de ter informação, um nível de informação que nos dê, né, condição de entender o que está acontecendo, mas isso, às vezes, prejudica nossa caminhada espiritual, nós sabemos disso, porque a gente termina entrando em determinadas vibrações, então cabe a nós, espíritas, cristãos que somos, que abraçamos essa causa, orar muito e estimular as pessoas, nossos círculos, nossos grupos a orar frequentemente. Tanto que eu até sou contra aquela coisa de ficar passando corrente, né? Aquelas coisas do WhatsApp que chega, ore 10 vezes e tal, passem para 15 pessoas que uma coisa boa vai lhe acontecer. Eu realmente acho que isso aí tem outras intenções, mas quando é oração, quando tem um Pai Nosso, principalmente, eu tenho repassado para todo mundo. Que ao ler aquilo ali, você já mudou a sua vibração, já mudou o seu pensamento, né? Quando você ouve um Pai Nosso, você já mudou seu pensamento. Quando você pensa em alguma informação do Evangelho, você mudou seu pensamento. E imagine milhões de pessoas fazendo isso. O poder que isso tem, né? A gente vê claramente, muitas vezes a gente já teve demonstração prática disso, de alguém que fica doente ou passando por dificuldades, e a gente faz aquelas correntes de oração nos grupos, e acontecem coisas assim, como é que eu vou dizer, surpreendentes, né? Não deveria ser surpreendente para nós sabemos o poder que tem o pensamento, a oração, a vibração direcionada e em conjunto, o poder que isso tem, né? Mas acontece, a gente vê claramente, né? Imagine milhões de pessoas orando. Então, temos que lutar para que não entremos na vibração de medo
de desespero, de preocupações, de pensamentos negativos, pessimistas, né? Pelo contrário, vibrar, orar, chamar nossas pessoas que estão no nosso círculo de atuação, para que se mantenha em prece o máximo possível. É o que de melhor nós podemos fazer nesse momento para amenizar essa situação e para que as coisas tomem um rumo mais tranquilo, né? Mas o nosso Mestre Jesus é o governador da terra e está atento a tudo. Está no comando do barco. Esse barco não está sem timoneiro, sem comandante, não. Temos que ficar tranquilos com relação a isso. É ou não é? Ou alguém acha que é diferente do que eu estou falando? Se achar, pode falar também, vamos conversar, né? Não, mas eu queria só lembrar que a gente é co-criador com o nosso Pai Maior e com a proposta do Cristo também, né? Vamos não é, sair da raia, né? Digamos assim. Vamos lá, vamos à luta. Aldri, pode falar, Aldri. Levanta a mão. Também nós somos irmãos, né, Pai de Deus, né? Então, a gente tem que agradecer a Ele, né? Que a gente está vivo, que a gente tem família, que tem amigos, tem algumas coisas, né? A gente não está aqui à toa, né? Então, ele segura a barra, né? Nós seguramos a barra, né? Vamos dizer assim, a gente somos a família, né? Vamos dizer isso, né? Isso aí, temos muito que agradecer e temos que fazer a nossa parte, né? Tentar o máximo possível fazer a nossa parte. É isso, minha gente. Eu acho que nosso tempo também já está um pouquinho avançado. Se alguém quiser fazer alguma colocação, ainda dá. Caso contrário, ninguém levantou a mão. Eu vou pedir à nossa irmã Beth Souza, que não por acaso é minha mãezinha amada, que se prepare aí para fazer a nossa peça de encerramento. Mais uma vez agradecer ao Isaías Neto. Gostei muito da sua palestra aí. Assim, me tocou profundamente. E gostaria já de deixar o convite. Quando você puder, eu sei que o tempo tá corrido, mas nosso irmão Paulo Motinho aí, Paulinho, está cuidando dessa agenda, tem trazido palestrantes excelentes. Obrigado mais uma vez de coração por tudo que você nos proporcionou essa noite. E Gratidão, obrigado a Luiz. todos também pela presença. Gratidão pela oportunidade. Vamos trabalhar para que tão logo esteja aqui de volta. Fé em Deus. Valeu, Fábio. É porque foi Fábio que configurou esse esquema aqui do Meet, né? E hoje está duplicado, viu? Hoje tem dois. Eu estou lembrado da vez passada também, o palestrante também, chamando você de Fábio. Pois é. Mas é uma honra para mim. Com certeza, com Chamar de certeza. Fábio. Não é demérito, não. Ô, Paulinho, chama Dá ele para ir para lá para Graça, lá para fazer a prece, a juventude, lá palestra, na né? Graça. Boa ideia. Tá vendo aí, Neto? Se você for passar aqui em Salvador, você já sabe onde é que você Pronto. pode O GPEC, né? visitar Perseverança. dia de sábado. Com certeza. Aí você está convidado, né? Aí você pode convidar ele para ver como é o grupo da juventude, né? Aí ver a galera Pode também, deixar. né? Se puder ver essa visita lá, Antônio Félix e Elaine também. Em algum momento eu chego lá. Toninho. Eu faço parte da juventude, por isso que eu tô convidando você também. Por isso que eu faço Beleza. parte. Eu vou pedir ao irmão Luciano, se for possível, tá aí presente, para acionar o microfone da nossa irmã Beth. Consegue acionar, minha irmã? Tenta aí para ver. Para poder fazer a nossa peça de encerramento.
Aquele microfoninho cortado, lembra? Nós temos um assessor técnico muito competente, nosso irmão Luciano, que sempre socorre nessas horas. Pronto, Agora. resolvido. Então vamos ouvir a nossa prece de encerramento, a nossa irmã Beth Souza. Então, meus amigos, antes de mais nada, eu quero pedir a todos, apesar de nos sentirmos pequeninos diante de Deus, nós vamos pedir a todos que nas nossas preces possamos envolver os nossos irmãos que estão causando esta guerra, que estão produzindo esta guerra, que estão realizando todas as ações para que essa guerra continue. Vamos pedir a Jesus, em nossas preces, que envolva esses nossos irmãos com a sua mão bendita, para que eles possam pensar e sair dessa energia de desamor, de destruição, e voltem seus corações para a paz, para o silêncio, que Jesus possa nos ajudar nesse pedido também. Então, meus irmãos queridos, vamos fechar os nossos olhos, mentalizar o nosso amigo Jesus, nosso amado Mestre Jesus, que diante de todas as dificuldades da vida, apesar de poder nos mostrar grandeza, ele nos mostrou serenidade no sofrimento, na dor, que ele podia ter evitado, mas para nos dar esse exemplo, ele nos trouxe a lembrança constante em nossas vidas do seu sofrimento, da aceitação daquilo que ele queria que nós aprendêssemos. Então, vamos dizer assim: amado Mestre Jesus, que a sua misericórdia infinita possa se derramar sobre esse planeta, nesse momento em que algo de ruim está acontecendo pela humanidade, está acontecendo em determinados países, que a tua luz bendita se estenda sobre esses homens, para que despertem ou silenciem seus corações, não permitindo que essa guerra continue. Permite, Jesus, que apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos poucos merecimentos, ajuda-nos, Senhor, a encontrar a paz, a salvar esta humanidade nesse momento difícil, onde isto não deveria mais acontecer. Envolve-nos, Mestre querido. Traz para todos nós, para os nossos corações, a paz, a harmonia, o silêncio em Ti, Jesus. Que possamos seguir em frente sempre, buscando a paz, a serenidade, a união de todos, para que o nosso planeta possa seguir sempre no caminho da grandeza, da serenidade, de Ti, no caminho de Ti, Jesus, no caminho da misericórdia do Pai, nosso Pai maior, nosso Deus, Criador de todas as coisas. Envolve-nos, Jesus, no Teu amor infinito e não nos deixe cair em novas tentações. Abençoa, Jesus, envolve-nos, ilumina nossas almas, nossos corações, nossas mentes, a mente de todos nós, para chegarmos a Ti, Mestre Divino. Que a Tua paz, que a Tua doce paz permaneça em nossos corações, agora e sempre. E envolvei-nos a todos, Jesus querido, com a Tua luz branca, através da qual só as forças positivas conseguem penetrar. Ó Maria, luz resplandecente, Mãe de Jesus, suplicai a Deus por nós pecadores, agora e na hora da nossa redenção. Que a paz do Cordeiro de Deus esteja sempre
com toda a humanidade, com todos os filhos do Senhor, com muita paz, com muita luz e muito amor. Que assim Que seja. assim seja. Assim seja. Obrigada, irmã Beth. Obrigada, Isaías. Obrigada a Obrigado, todo o Espírito. grupo, viu? Que assim seja, minha irmã. Até a próxima. Obrigada. Permissão do nosso Pai. Agradecemos pessoal. também Até ao a nosso próxima. irmão Isaías.